Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite aí, seja o horário que vocês estão vendo, né? Vejo aqui que minha situação está complicada, essa quarentena está exigindo muito da gente e, em virtude disso, a gente está fazendo adaptações, né, ao longo do tempo. Eu estou gravando essas aulas aqui, as aulas estão ficando cada vez mais curtas, no sentido de torná-las mais fáceis de vocês assistirem. Eu estou percebendo que o número de pessoas que estão assistindo está caindo vertiginosamente, isso é preocupante, porque isso conta para a presença de vocês, conta para a avaliação, então cuidado. E aí eu queria dar alguns avisos, né? O primeiro aviso é com relação às chamadas. A Renata está fazendo as chamadas aí, colocando a lista de chamada para vocês. Não deixem de assinar as chamadas, porque elas vão servir para contabilizar a presença para vocês ao longo desse período. Número 2, as atividades, né? Eu passei uma série de atividades para vocês, nem todo mundo fez as atividades. Então nessa semana eu não estou passando atividade nova nenhuma, para que vocês contemplem as atividades que vocês não fizeram, que ficaram para trás. Então me entreguem mesmo atrasadas, porque isso vai contabilizar, eu vou usá-las como processo avaliativo. Então elas estão contando para a avaliação de vocês no final desse processo todo, tá? Então 2 avisos. Terceiro aviso, a gente vai passar até a partir de semana que vem, eu vou separar alguns horários ao longo da semana para entrar em contato com vocês de maneira mais direta, né? Ao vivo, a gente vai fazer uma live. Então, para cada conjunto de turmas, eu estipulei um horário. A gente vai estabelecer se isso vai dar certo, se não vai, podem haver algumas mudanças, mas a princípio a gente vai ter esse tempo agora de tirar dúvida, né? Conversar sobre o assunto, sobre a própria pandemia, né? O que a gente está vivendo, do ponto de vista da geografia. Enfim, a gente vai ter um tempo a mais aí no momento mais próximo ao da aula, né, nos turnos de vocês, e por isso esse conteúdo que eu vou passar aqui a gente vai ficar cada vez mais concentrado, porque a hora da gente discutir ele vai ficar sendo esse segundo momento, tá? Então o assunto de hoje é urbanização brasileira e direito à cidade. Deixa eu botar aqui para apresentar. Ih, quero pagar nada não, quero só apresentar. Como é que faz? Apresentar. Vamos ver a prévia da apresentação, acho que é aqui, tá? Então, trabalhar a urbanização brasileira e o direito à cidade. A urbanização brasileira a gente já falou um pouco dela, eu vou voltar um pouquinho, vou falar disso, mas vamos chegar até o direito à cidade e um problema chamado macrocefalia urbana, que a gente precisa falar dele e ele é muito importante, tá? Esse conteúdo é conteúdo de prova de Enem, cai todo ano, cai questão relacionada a direito da cidade, muitas questões inclusive, então preste atenção agora para você na hora de estudar lá, relembrar com mais facilidade que você precisa relembrar, tá? Então, urbanização brasileira e o direito à cidade. Urbanização brasileira, né? A gente sabe que o processo de urbanização ele é um processo de crescimento da cidade, né? Esse crescimento ele pode ser tanto um crescimento do tamanho físico da cidade, ou seja, a cidade pode crescer para os lados, né? Aumentar o seu sítio urbano, que a gente chama, e a gente dá o nome de crescimento horizontal, ou ela pode crescer no número de pavimentos, né, prédios, e a gente chama esse crescimento de crescimento vertical. Então existe esse crescimento físico da cidade e existe o crescimento da população urbana, que a gente também chama de urbanização, ou seja, um aumento do número de pessoas nos centros urbanos. Se a gente pegar aí, né, ao longo da história, as cidades elas vão surgir, né, mas a maior parte da população nesse momento vive em áreas rurais. Sistematicamente ao longo dos anos foi havendo uma mudança nesse panorama e hoje a gente já tem uma maior parte da população vivendo em áreas urbanas. Então, peguei esses 2 números para vocês, né? No Brasil, de acordo com o censo de 2010, 84% da população vive em áreas urbanas. Nós somos um país urbano. O Rio de Janeiro é a unidade da federação mais urbanizada que nós temos. Temos quase 99% do nosso estado, a população vive em áreas urbanas, tá? Isso é muito, tá? Se eu pegar o mundo, né, pegar o mundo todo como parâmetro, a gente já tem um número menor, né, 68%. Mas lembre-se que esse processo de transformação mais abrupto, essa transformação mesmo, a mudança da população rural para a área urbana, ele aconteceu muito intensamente no último século, tá? Então essa mudança aconteceu há pouco tempo, do ponto de vista, né, histórico, ela aconteceu há pouco tempo. Nós somos hoje muito mais pessoas em ambientes urbanos do que em ambientes rurais.
Acontece que isso aconteceu de maneira diferente em cada localidade, né, em cada país. No nosso caso brasileiro, essa urbanização aconteceu rápido demais. Por que ela aconteceu rápido demais? Porque ela foi auxiliada por um outro processo, que a gente chama de processo de industrialização. A gente já viu isso, né? Eu até frisei muito bem com vocês em sala. Olha, o processo de urbanização, ou seja, o processo de crescimento das cidades, ele é um processo que ele acontece desde, obviamente, do surgimento das cidades. Só que ele vai ganhar muito mais força a partir do momento que a industrialização acontecer. Então, o processo de industrialização acelerou muito o processo de urbanização. No nosso caso, como a nossa industrialização ela aconteceu tardiamente, a gente já falou sobre isso, né? A nossa industrialização ela é fruto, né, de uma industrialização tardia, porque nosso principal produto era o café. A gente deixou de vender café em virtude de problemas internacionais, né? O preço do café ficou muito baixo e a gente passou a se industrializar, né? Os cafeicultores iniciaram o processo de industrialização brasileiro ali na década de 30. Ou seja, a gente começa o nosso processo de industrialização muito tarde. Então as cidades brasileiras vão receber essas indústrias tardiamente, o que vai fazer com que um fluxo enorme de pessoas migre para essas cidades, para esses centros. Como a região sudeste é a região que vai receber esse polo industrial inicial, né, e vai concentrar esse polo industrial durante muitos anos, ela vai concentrar a maior parte da população brasileira. Várias pessoas de diversas regiões, sobretudo da região norte e nordeste, vão migrar para a região sudeste para ocupar esses postos de trabalho que estão sendo gerados aqui, né? Esse fluxo ele vai acontecer rápido demais. Qual o resultado disso? A gente já vai chegar nele, né? Então eu coloquei ali, ó, no Brasil esse processo aconteceu de maneira acelerada devido à industrialização tardia, concentrou-se na região sudeste, gerando um fluxo migratório que é muito parecido com o fluxo, né, que a gente chama de êxodo rural. Eu esqueci o acento ali no êxodo, tá? Êxodo rural tem acento. Quais são as consequências disso, né? A consequência disso, a gente pode resumir essa consequência do ponto de vista urbano, né, de se receber uma quantidade absurda de pessoas em um curto período de tempo, quando as cidades não têm capacidade, uma infraestrutura para receber essa quantidade toda de pessoas que está chegando, ela vai encontrar dificuldades em diversos setores. E a gente chama essa condição de macrocefalia urbana. E cuidado, que vocês sempre erram esse termo. Vocês colocam microcefalia, um termo que ficou muito famoso em virtude de uma doença, né, causada pela Zika, né, recentemente. Então, cuidado para você não confundir. Macrocefalia urbana, tá? Quais são os sintomas dessa macrocefalia urbana, né? Problemas relacionados à moradia, problemas relacionados à segurança, falta de oportunidade de lazer, dificuldade de mobilidade, falta de infraestrutura, dificuldade de saneamento. Isso é comum, né? Isso é familiar para nós. São problemas associados a grande quantidade de pessoas sem que a cidade tenha estrutura para receber essas pessoas. Então, vai faltar moradia. Existe também o problema do desemprego, que por sua vez vai estar associado a um problema de segurança pública. Faltam espaços de lazer, sobretudo para a população mais carente. Se mover dentro da cidade é dificultoso, é caro, é desconfortável. Eu não tenho a infraestrutura de saúde e de educação eficiente para que todos sejam contemplados por esse serviço. Faltam atividades de saneamento. Ou seja, todas essas condições são geradas por uma quantidade muito maior de pessoas do que a cidade consegue contemplar em termos de infraestrutura. As cidades do Brasil e cidades de países subdesenvolvidos em geral, que tiveram um crescimento acelerado, uma urbanização muito rápida, ou seja, receberam muitas pessoas sem estar preparadas para isso, em geral vão apresentar essas consequências. É o caso do Rio de Janeiro. A nossa cidade ela atende uma população, não só a população que reside nela, mas toda uma população ao entorno, e ela vai ter muita dificuldade em lidar com isso. O planejamento urbano não foi feito previamente. O planejamento urbano ele é feito à medida que as pessoas estão chegando, então não dá para se planejar antes, né? As pessoas já estão aqui, já usam esses serviços, a gente agora tem que dar conta cada vez mais de atender as pessoas. Como a gente não estava preparado antes, agora a gente está correndo atrás desses serviços, né? Então, o que faltou aqui
foi planejamento, né? Planejamento para receber essa quantidade enorme de pessoas. Em países desenvolvidos, essa estrutura não aconteceu, ou aconteceu em menor medida. Em países subdesenvolvidos, como é o nosso caso, é muito comum que grandes centros urbanos tenham essa conjuntura, ou tiveram essa conjuntura. No nosso caso, ela ainda é uma realidade, né? Dentro dessa estrutura toda, surgiu uma questão que é o chamado direito à cidade. A cidade, ela foi estruturada e pensada não na ótica dos habitantes da cidade, né? Se a gente parar para pensar, as cidades surgiram e elas obedecem uma lógica que está associada à lógica do consumo, à lógica da industrialização, né? A lógica do comércio. Então a cidade, ela está estruturada do ponto de vista do trabalho e do lucro. Ela não está estruturada da maneira da melhor forma possível de habitação do seu habitante, de fato, né? Então a cidade, ela não foi pensada no habitante da cidade. A cidade foi pensada de acordo com lógicas, né, capitais, industriais. Então surge a questão agora de que essa cidade, ela não nos serve mais. Essa cidade, ela não cumpre as nossas necessidades, né? O habitante da cidade, ele tem acesso ao que ele precisa, sobretudo dessas cidades que estão nessa condição de macrocefalia urbana. Eles vivem em sua plenitude. Então começa a surgir aí uma série de movimentos, uma série de questionamentos com relação à relação entre o habitante do centro urbano e a cidade. Será que ele consegue viver em qualidade nesse ambiente? Então, um geógrafo chamado David Harvey, um geógrafo muito famoso, ele reduziu, né, ele conceituou o que é o direito à cidade. Vou ler aí com vocês. Ó. O direito à cidade é muito mais do que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmo por mudar a cidade. É, sobretudo, um direito coletivo, ao invés de individual, pois essa transformação inevitavelmente depende do exercício de um poder coletivo para uma nova forma de processo de urbanização. Ou seja, é pensar esse processo de urbanização de maneira coletiva, né? Promover mudanças no coletivo, não de maneira individualizada. O direito a fazer e refazer nossas cidades e nós mesmos. E, como quero argumentar, um dos mais preciosos e ainda mais negligenciados de nossos direitos humanos, né? Então, o direito à cidade está sendo encaixado aí dentro dessa prerrogativa dos direitos humanos, que são aqueles direitos que são inalienáveis, ou seja, que todo ser humano tem direito e não pode abrir mão deles. Tá? Como é que isso funciona no Brasil? No Brasil, a gente também vem discutindo essa ideia de direito à cidade. Aqui, essa questão tomou um contorno muito de lei, né? Isso fica garantido através de leis, não mais no campo da ideia e ganhar um sentido de lei. Porém, ao mesmo tempo que isso ganha força no campo da lei, isso perde um pouco de força no campo da ideia, né? A gente não discute muito a ideia do direito à cidade. A gente discute muito algumas leis que garantem acesso, né, de minorias a parcelas da cidade. Mas será que isso é viver plenamente esse direito à cidade, que é garantir, de fato, a participação do morador das cidades no processo de organização dela? Será que isso é o suficiente? Né? Algumas instituições no Brasil, elas brigam, né, por esse direito à cidade acontecer de maneira mais solidária, né, promovendo debate, incentivando leis, tomada de decisão. Mas no Brasil, isso, de novo, está muito mais no campo da lei e pouco no campo da conscientização coletiva. Ao passo que em outros locais, por exemplo, na Europa, essa ideia de direito à cidade é muito mais coletiva, as pessoas têm noção disso. Aqui a gente está mais no campo da ideia, né? Garantir esses direitos por meio de força de lei, né? Então isso perde um pouco da força coletiva e toma mais uma ideia de aplicação de lei pontual, individual. Para terminar, eu trouxe aqui uma música que eu gosto muito, do Emicida. Não sei se vocês conhecem o Emicida, acredito que sim, porque ele é um rapper muito mais do tempo de vocês do que do meu. E ele tem uma música com a Vanessa da Mata chamada Passarinhos. E a primeiro momento você pensa, cara, o que essa música tem a ver com esse tema que a gente está discutindo, né, de direito à cidade? O Emicida, ele questiona a ideia de vida no centro urbano nessa música. Se você parar para pensar, tem a segunda parte dela, sobretudo, fala muito, né, dessa relação que a gente tem com o espaço urbano, né, a maneira como a gente vive nele, cada vez mais isolado, né. Isso é um reflexo do que a gente está vivendo agora, né. Tudo bem que a gente está em isolamento
por um outro motivo, mas quando a gente estava, né, com a vida social plena, a gente também vivia isolado de certa forma, né? Sobretudo na segunda parte da música que eu coloquei aqui do lado dele, né? Ele toca bastante nesse assunto. Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é escutar a música, dar uma olhada na letra e vocês entenderem essa relação, né? Tem uma parte que ele fala, essa aqui, ó: cidades são aldeias mortas, desafio nonsense de competição que ninguém vence. Então, assim, é uma problemática muito clara sobre, olha, o modo como a gente está vivendo aqui, o jeito que a gente está vivendo aqui, ele não atende a gente. Para pensar, porque ele não atende, né? Ele está pensando no trabalho, está pensando no lucro, não está pensando em você, indivíduo, né? Então, é importante problematizar e pensar a cidade dessa forma, né? Pensar ela de uma maneira mais coletiva. Então, a gente, né, tem essa problemática aí para os novos anos, né? Vai ser implementado isso nos direitos humanos e a gente precisa discutir isso, né? Pensar a cidade de maneira coletiva. Tá aí um desafio para os próximos 20 anos, porque no Brasil a gente está muito atrasado em relação a isso. Essa ideia da cidade enquanto coletiva, ela é algo coletivo, ela não foi feita para desempenhar papéis individuais, tá? Gente, se cuidem aí, escutem aí Passarinhos com a Vanessa da Mata e com a Emicida, dá uma lida na letra da música, façam as atividades anteriores e fica atento para essas aulas em live que a gente vai ter. Eu coloquei os horários, talvez eles mudem, talvez não, mas a princípio eles estão mantidos e a gente conversa na próxima semana. Valeu? Ó, beijinho para vocês, se cuidem e tchau!